Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores, coordenadores do curso de pós-graduação em gestão escolar. Aqui quem fala é o aluno Josué, que vem fazer a defesa do meu artigo nesse dia tão louvável. O nosso artigo foi feito junto com a aluna Girlene. O nosso tema é a gestão ética na relação entre a gestão e o corpo docente. Vou repetir novamente. Questão ética na relação entre a gestão e o corpo docente. E eu vou frisar um dos pontos aqui do nosso artigo para a gente poder fazer menção sobre o nosso artigo, né? Fazer nossa defesa. E quero falar aqui do ponto 2.1, que fala sobre o papel do gestor escolar. O papel do gestor escolar. Nós sabemos que existem diversas dificuldades no trabalho de uma gestão. E a parte teórica nós escrevemos aqui em todos os âmbitos assim pedagógicos, administrativo e burocrático. E só que entendemos que não é somente essa parte pedagógica, administrativa, esse aspecto do ensino e do aprendizagem que um gestor escolar pode exercer pelo seu papel, mas sim existe um leque muito grande para que a gente possa entrar no mérito de uma gestão escolar. Faço uso das minhas palavras neste dia tão memorável para falar sobre a importância da formação contínua do gestor, né? Que atrela sobre uma gestão democrática, que assume cada vez mais o lugar de prioridade nas discussões, nos reflexos educacionais, pois entendemos que a gestão ela assume uma função principal, primordial, que é a articulação no desenvolvimento de diálogos e participações livres e conscientes de todo. Isso aí é de mera importância para todos que fazem parte desse quadro tão lindo que é uma gestão escolar. Tá certo? Eu quero aqui fazer um destaque sobre uma forma que é um grande desafio, né? Um grande desafio para um gestor escolar conciliar o trabalho de equipe educacional, principalmente baseando na ética, na gestão da comunidade escolar e também nos fundamentos, né? Nos fundamentos que são os principais para extinguir algumas dificuldades que a gestão escolar pode ter. Agora sim, no âmbito escolar, entendemos que a ética ela transmite uma coisa mais leve, mais suave para um gestor, né? Para um gestor de uma escola. Tipo, organização, ação, isso aí visa também a harmonia, né? Ou seja, harmonizar o convívio entre os indivíduos para todo o universo escolar. Olha, a parte também do planejamento coletivo traz uma desenvoltura que traça algumas metas, alguns objetivos, pois podemos atingir como equipe diversas compreensões importantes didática, de responsabilidade no compromisso do trabalho da escola. Assim, em relação ao corpo docente, há alguns aspectos motivacionais, né? O ânimo, a satisfação não são responsabilidade exclusiva somente do gestor, mas sim tanto do professor como dos professores, como do gestor escolar, que tem que ter o ânimo, a satisfação, a desenvoltura, o prazer profissional de exercer essa função tão rica e tão louvável que é a questão da
gestão, o papel do gestor escolar. Também fazendo parte dessa gestão escolar, podemos também expressar sobre esse papel tão rico que um gestor tem que desenvolver, que é o papel da ética e moral, que deve ser marcante pelo líder, que é o diretor, que é a pessoa principal, que é o cérebro da equipe, do time profissional, educacional, né? Esse papel nos traz entendimento que quando um gestor ele tem ética e moral, ele desempenhará um papel de liderança, não somente teórica, mas prática, não tão somente de palavra, mas também de conceitos, né? Porque dura é a responsabilidade de um gestor escolar, porque além de toda a administração, de todo o quadro administrativo e podemos dizer assim, das distribuições de funções, ele tem que ser o exemplo maior, né? A referência, assim como o pai ou a mãe da família é a referência, assim o gestor também é a referência, é aquele que está ali para aconselhar, aqueles que está ali para poder fazer essa interseção, né? Esse intermédio de professor e coordenação, né? E direção e gestão, tá certo? Pois bem, um pouco sobre a questão do que nós estamos falando, que é o papel do gestor escolar. Nós também agora vamos ver aqui também na questão de algumas perspectivas que podemos chamar sobre essa questão de compreensão sobre a ética na gestão escolar. Não podemos somente nos basearmos em princípios pessoais do gestor, mas principalmente na importância destes, pois eles conduzem de fato para o reconhecimento de toda a equipe, de todo o time. Ele é responsável sobre a diretoria, é a própria diretoria, ele faz a execução dos trabalhos, leva a eficácia quando assim permite o reconhecimento da importância do sujeito efetivo. Ou seja, é uma construção de um conjunto, né, de um trabalho de uma forma em geral que é conciliado sobre capacidade, prática, honestidade, singeleza, humildade e assim sucessivamente, né? A gestão escolar, ela deve abranger também todas as necessidades da escola, né? As necessidades da escola, tipo, fazer parte e deve fazer parte do pensar, da maneira certa que proporciona um desenvolvimento educacional para todos. Ela tem uma demanda grande de organização escolar, por isso que tem que ser a referência e a consolidação dos planos e as metas de trabalho da escola. Ou seja, a utilização de todos os recursos e da disponibilidade da escola. De organização financeira, material, intelectual, de convívio entre pais, professores e diretoria. É uma rica expansão sobre quando falamos de um papel de um gestor escolar. Planejamento, normativas, trabalho, desenvolvimento, tudo isso gera uma burocracia junto também com democracia da gestão escolar. Embora algumas vezes haja um longo desenvolvimento da escola, e que isso não significa que esteja
em processo de aprendizagem ou de implantação, porque o gestor ele tem em suas veias podemos dizer assim, um contexto educacional que já vai além dos seus conceitos, pois já tem praticado algumas funções, construído alguns valores, algum desenvolvimento, até então formando uma coisa institucional de uma forma autônoma e participativa para todos aqueles que estão sobre a sua incumbência, sobre a sua liderança, sobre a sua influência. E eu concluo dizendo que nessa minha narrativa existem alguns critérios que um gestor ele tem que implantar na sua administração, tipo zelo pela profissão, tipo utilizar boas práticas, tipo um bom gestor ele sempre é algo que ganha a confiança de todos os liderados. O bom gestor ele não pode ser uma pessoa orgulhosa que não aceite opinião, e sempre tem que ter humildade quando alguém lhe trata de uma maneira que não convém. Tem que ter o velho e conhecido equilíbrio, justiça. Não pode ser uma pessoa negligente. Ou seja, a vida de um gestor escolar, ou do papel do gestor escolar, é uma coisa que podemos dizer assim que é raiz, é aconselhar assuntos complexos, ouvir opiniões. Não é um sinal de fraqueza ou de incapacidade, mas um sinal de sabedoria, tá bom? Muito obrigado. Essa aqui é o meu artigo, a minha apresentação do meu artigo, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.